Já para começar esse vídeo eu preciso te dizer que não, minimalistas não usam só preto, branco e escala de cinza não, tá bom? Porém, o excesso de cores pode sim afetar a sua qualidade de vida. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algo que eu chamo de caos das cores. E aí, Minimal, embora eu tenha dito lá no começo do vídeo que minimalistas não usam só preto, branco e escalas de cinza, sim, eu sou um adepto desse estilo de vida e eu vou explicar para vocês lá no final desse vídeo por que eu escolho usar escalas de cinza, preto e branco, principalmente preto e branco. Mas antes eu quero explorar com vocês aqui essa relação do minimalismo com as cores. Como é que essas duas coisas se conectam? Qual que é a relação disso tudo? Sempre que pensamos em minimalismo, a gente logo pensa em uma vida mais tranquila, uma vida mais simples, uma vida mais leve. Então, a partir do momento que a gente traz as cores para esse universo minimalista que a gente está construindo na nossa vida, é importante a gente prestar atenção de que forma essas cores estão agindo sobre a gente, de que forma essas cores estão se relacionando com essa vida mais simples, mais leve, mais tranquila que a gente está buscando. Elas estão ajudando a construir esse estilo de vida ou estão, de certa forma, competindo com tudo isso? Digo isso porque conforme a própria psicologia das cores, conta pra gente, as cores causam efeitos na gente, Elas geram sensações na gente e acabam fazendo com que a nossa mente, o nosso corpo, reaja a tudo aquilo que ela está transmitindo pra gente. Então você estar, por exemplo, num ambiente com cores mais vibrantes, vai transmitir para você uma sensação, vai gerar no seu corpo uma sensação e uma reação totalmente diferente do que se você tivesse num ambiente, por exemplo, com tons terrosos, com tons pastéis, com aquelas candy colors, enfim, é totalmente diferente a sensação que cada cor vai gerar em você. Então, trazendo isso para o ambiente, a gente consegue ver de forma muito clara isso. As cores vibrantes, elas tendem a deixar a gente muito mais eufórico, mais agitado, em estado de alerta, podendo inclusive amplificar ou gerar um estado de ansiedade na gente. A título de exemplo, Imagine você agora, nesse momento, em um ambiente completamente com todas as paredes, por exemplo, vermelho sangue, assim, vermelho vibrante, ou um amarelo muito vibrante. Você consegue se imaginar nesse ambiente e imaginar a sensação que essas cores estão trazendo para você? Por outro lado, os tons mais amenos, os tons pastéis, essas candy colors que eu citei, ou os tons terrosos, as escalas de cinza, elas trazem uma sensação de mais tranquilidade, de mais paz, de mais segurança até mesmo. E é por isso que quando você vai buscar referências do minimalismo, referências estéticas, seja, enfim, no seu vestuário, seja na arquitetura, nos ambientes, na decoração, você vai encontrar ambientes minimalistas com essas cores mais amenas, com essas cores mais de tons terrosos, com tons pastéis, mais tons de cinzas claros, mais branco, enfim, porque isso passa mais tranquilidade, ou seja, está mais relacionado com o estilo de vida minimalista, que é um estilo de vida mais simples, de vida mais leve, de vida mais tranquila. Aí você me pergunta, mas Aldaz, o que é esse tal de caos das cores? Qual que é a relação disso tudo com o minimalismo? Eu já vou te contar o que eu quero dizer com essa história de caos das cores aqui. Mas antes, eu quero te convidar para você fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações, porque ativando as notificações, o YouTube vai entender que você quer receber conteúdo sobre minimalismo, que você quer receber os vídeos aqui do canal e se inteirar sobre todos os assuntos que eu trago aqui todas as semanas. Então se inscreva, ative as notificações e faça parte da nossa família, seja um Minimal. Para quem já é Minimal, aquele abraço, muito obrigado por acompanhar todos os vídeos aqui no canal. Caos das cores é um termo que eu criei e que eu uso para me referir a uma mistura aleatória e indisplicente de muitas cores no mesmo contexto. Na prática, isso é exatamente o que o termo diz, É quando você coloca muitas cores no mesmo ambiente, no mesmo guarda-roupa, muitas cores diversificadas, diferentes, causando esse caos das cores. Esse caos, ele acontece porque o excesso de cores, o excesso de informação, essa bagunça, essa poluição visual
faz com que a gente fique num estado constante de alerta, porque a gente não consegue fazer uma leitura adequada daquele ambiente. A gente não consegue, o nosso cérebro demora para processar as informações que estão ali por conta desse excesso de informações, dessa bagunça, dessa variedade muito grande. Porque isso causa uma desarmonia no ambiente, isso causa uma desarmonia no seu guarda-roupa, e quando você se relaciona com isso, gera um estado de caos, um estado de ansiedade, de alerta, e você começa a responder aos estímulos que esse ambiente, que esse contexto está proporcionando para você. Então, basicamente, esse é o conceito e é a maneira que ele acontece de forma prática. Eu gosto muito de falar sobre isso porque existe um comportamento padrão nosso, de consumo principalmente, de a gente ir comprar coisas e analisar aquele bibelô para nossa sala, aquele utensílio doméstico para nossa cozinha, analisar aquela roupa, né, na nossa loja preferida, enfim, analisar de forma separada, totalmente descontextualizada. A gente costuma olhar para aqueles itens e ver aquela beleza deles por si só, mas a gente esquece, na maioria das vezes, de pensar neles em uma forma mais contextual, pensando naquele bibelô, como é que ele vai se relacionar com o restante da decoração da sala, das cores das paredes, dos outros bibelôs que estão lá, o mesmo valendo para o utensílio doméstico que vai para a cozinha, o mesmo valendo para aquela roupa que a gente está admirando na nossa loja preferida. A gente precisa pensar tudo isso de forma contextualizada, porque senão vai acontecer o que é padrão, o que é de praxe na vida da maioria das pessoas. As pessoas olham aquele objeto de forma isolada, mas quando você leva esse objeto para casa, lá ele se depara com um monte de outros objetos que sozinhos eles eram lindos e maravilhosos. Mas naquele contexto ele gera um monte de informação, um monte de caos e não tem nada de harmonia entre eles. E o guarda-roupa é a mesma coisa, às vezes tem uma peça que na vitrine era bonita, na sua mão era bonita, no provador era bonita, aí você leva para o seu guarda-roupa e ela não combina com nada. Aí ela fica lá, você nunca usa porque ela acaba não combinando. E junto a ela tem diversas outras peças que acabaram sendo compradas da mesma forma e que vão ficar lá, gerando um monte de informação que não vão ser utilizadas porque acabam não combinando com o resto do seu guarda-roupa. Não é assim que acaba acontecendo? Talvez se você rebuscar aí na memória, você vai lembrar de um monte de conhecido que vive esse mesmo tipo de contexto, que você vai na casa dele e tem um monte de enfeite aleatório e nada conversa com nada, porque sozinhos eles eram muito bonitos, mas juntos... E sabe como é que você vai vencer esse caos das cores? Como é que você vai trazer mais harmonia para o seu ambiente, para o seu guarda-roupa, enfim? De forma bem rápida, bem prática, tá? A dica que eu vou te dar é a seguinte: busque na internet, seja no Google, seja no Instagram, seja no Pinterest, busque referências dos ambientes que você gosta. Busque referências do tipo de roupas, daquelas combinações de roupas que você gosta, do guarda-roupa que você gosta. Busque essas referências e vá analisando quais são as sensações que aquilo ali está gerando em você. Imagine você naquele ambiente, imagine você com aquelas roupas e a partir daí, identifique nesses ambientes, identifique nesses guarda-roupas quais são as paletas de cores, ou seja, quais são as cores que estão combinando ali entre si. E monte a sua paleta de cor do seu ambiente, a sua paleta de cor do seu guarda-roupa. É claro que esse assunto dá muito pano para manga, tem profissionais especializados em definir a sua paleta de cores que combina com o seu tom de pele e tudo mais. Tem profissionais, decoradores que vão trabalhar a paleta de cores do seu ambiente de acordo com as sensações que você quer sentir e causar naquele ambiente ali. Porém, eu estou falando aqui de forma prática. Você pode sim olhar as referências e a partir delas definir o que você quer para sua casa, para o seu guarda-roupa. E a partir do momento que você definir as suas referências, ver ali quais são as cores que estão naquele ambiente, você precisa simplesmente ser uma pessoa criteriosa. Toda vez que você for comprar algo, preste atenção se aquilo ali está conversando com a comunicação que você quer passar, com a sensação que você quer gerar, se conversa com a sua paleta de cores, se quando aquele item chegar lá na sua casa, chegar lá no seu guarda-roupa, se ele vai estar em harmonia com aquele ambiente ali. Dessa forma, as cores na sua vida vão estar extremamente conectadas com seu estilo de vida minimalista. E respondendo para vocês por que eu escolhi usar só preto, branco e escalas de cinza, né? Seja na minha casa, seja no meu guarda-roupa,
Isso está relacionado à minha paleta de cores, é a paleta que eu me identifico por diversas razões. Inclui aí a praticidade, inclui também a questão de que eu me sinto muito bem utilizando branco, off-white, cinza, preto. E também é uma forma de eu não enjoar muito rápido. Eu acredito que se eu tivesse algum tipo de cor no meu guarda-roupa, eu acabaria enjoando das minhas roupas, por exemplo. Ou eu precisaria ter um pouco mais de peças do que eu tenho hoje, porque facilmente as pessoas iam perceber que eu estou constantemente usando os mesmos looks, as mesmas roupas, né? A cor, ela comunica muito, ela fica muito gravada na mente das pessoas. Então eu prefiro usar o preto, o branco, o cinza, porque essas cores são mais neutras, né? Então não fica marcando na memória das pessoas. Mas isso é uma preferência minha, né? Para poder reduzir ainda mais o número de peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Além do fato de que seja no guarda-roupa ou seja na casa, eu consigo diminuir as minhas alternativas na hora de escolher. Então eu não perco tempo tendo que escolher se está dentro muito da paleta de cores ou não. Eu tenho certeza que vai estar, porque é preto, branco e cinza, não tem como errar. Então para mim acaba sendo muito mais prático, mas eu sei que tem pessoas que gostam de cores, que gostam de fazer essa harmonia, de compor e tudo mais. Então para elas é legal buscar outras paletas, né? Uma paleta de tons terrosos, tons pastéis, candy colors, enfim. Tá certo? Me diz aqui nos comentários se você em algum momento já tinha parado para refletir ou já tinha percebido esse efeito que o caos das cores causa na gente. Você já tinha pensado sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E se gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, se agregou para você de alguma forma, deixa o like aqui no vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser ficar mais conectado com o estilo de vida minimalista, me segue lá no Instagram, @aldaz_minimal. E por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.